Agora a gente vai acompanhar a fala, então, do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Vamos lá. Do Brasil e do Poder Executivo, para evitar que haja algum tipo de descompasso ao longo do tempo em que as emendas parlamentares vão tendo um percentual cada vez maior em detrimento da discricionariedade orçamentária do próprio Poder Executivo, ou seja, uma combinação proporcional, razoável, equilibrada entre o que são recursos executivos que devem ser executados e o que são os recursos executivos indicados por emendas parlamentares no Orçamento Público Federal do Brasil. Também isso foi uma discussão, a posição do presidente Luiz Roberto Barroso, do ministro Rui Costa, com a qual tanto eu quanto o presidente Arthur Lira não temos problema nenhum em relação a isso, de guardar essa proporcionalidade ao longo do tempo, para que não haja nada que destoie do razoável, do racional em relação ao orçamento. Portanto, o que está descrito na nota é a síntese da discussão que foi feita nessa reunião. Foi uma reunião, imagino, mais de 2 horas de conversa, e repito, uma conversa de muito bom nível, de um bom nível institucional, de representação, e obviamente cada um defendendo o seu poder e as suas prerrogativas, mas eu considero que o extrato disso é uma solução inteligente, concertada entre os poderes, para buscarmos aquilo que todos nós efetivamente queremos, que é um orçamento público que atinja a ponta para poder garantir bens jurídicos realizados para todas as pessoas no Brasil, de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de lazer, de cultura. Então, foi uma conversa muito produtiva, é uma demonstração de que a democracia se constrói na base do respeito, do diálogo, do respeito às diferenças e às divergências e na busca de entendimentos e de consensos, cada poder compreendendo o seu papel na nossa democracia e no nosso Estado de Direito. Então, é uma reunião que reputo positiva, e agora nós temos, obviamente, que executar para que em todas essas ações tramitando no Supremo Tribunal Federal haja essa realidade de consenso entre os 3 poderes. Um prazo para estabelecer essas diretrizes de transparência? Foi dado um prazo na reunião? 10 dias, né? Acho que ficou lá na nota, acho que coisa de 10 dias, agora eu estou na dúvida se são 10 dias úteis ou não, mas por enquanto mantém o status quo atual, e nós vamos então agora apresentar a solução definitiva, materializa nas ações judiciais, e aí então, obviamente que retoma a execução orçamentária, que é algo muito importante para o Brasil. Municípios, estados, hospitais, obras não podem ficar paralisados em função de algum desacerto entre os poderes. Nós temos que buscar esse acerto e esse ajuste, que é algo que foi buscado hoje e que houve um passo realmente muito considerável para que isso aconteça. Em breve nós tenhamos a retomada da execução orçamentária. E evidentemente, é um ponto importante, casos e situações de malversação de dinheiro público, de desvio de recursos, de mau emprego de recursos, isso pode se dar com o orçamento próprio de município, com o orçamento próprio do Estado, com o orçamento próprio da União, com emendas parlamentares. Há uma série de possibilidades de que isso aconteça. E isso tem que ser coibido e reconhecido como exceções que precisam ser combatidas pelos órgãos de controle, pelos órgãos de persecução criminal, mas não inviabilizar a execução orçamentária partindo do pressuposto de que tudo está errado, porque tudo não está errado. Há pontos que são realmente equivocados, seja por má gestão, seja por má fé, que precisam ser coibidos. Mas a regra orçamentária de execução pelo Executivo e pelo Legislativo, através desses parâmetros e dessas diretrizes, será muito bom para o nosso país, para se garantir transparência, rastreabilidade, formas claras de identificar origem, destino, objeto, e a fiscalização, obviamente, de órgãos de controle, e a fiscalização da população também sobre o emprego desses recursos. Então, um passo importante hoje. Presidente, essas regras se aplicam às que já foram empenhadas? Desculpa? Ou não? Por exemplo, no caso das emendas de comissão, tem uma parte, uma parcela de 10 bi que já foi empenhada, então os 5 bi que não foram empenhados. Essas regras se aplicam a todas, e qual vai ser o critério também para esse acerto entre executivo e legislativo? Vai ter uma comissão? Como é que isso vai funcionar?
vai ser uma negociação entre os comandos das casas legislativas e do ministro Rui Costa e o advogado-geral da União. Apresentaremos, então, essas diretrizes. Naturalmente, elas serão aplicadas a todo o orçamento já nesse instante, e, obviamente, a tudo que está por empenhar e tudo que já está empenhado também, né? É para o orçamento do Brasil essas soluções. E não foi pago, desculpa, só o que não foi pago já aplica essa regra? Provavelmente sim, imagino que sim. Acho que a regra passa a vigorar a partir de agora e haverá situações, obviamente, que terão que ser examinadas. Aquilo que já andou muito dentro de determinados critérios, eventualmente pode haver a concordância de que pode ser executado. Mas é um passo importante para poder criar uma diretriz, que é uma diretriz geral daqui para frente, ajustados executivo e legislativo, num acordo celebrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Presidente, as emendas vão ficar desse ano, LDO desse ano, então, imagino. Exatamente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está sendo relatada pelo senador Confúcio Moura, obviamente que buscará, evidentemente, ser aderente a todas essas diretrizes estabelecidas e é um instrumento próprio, inclusive, antes da lei orçamentária, para poder materializar isso tudo. E o senador Confúcio, eu falei com ele hoje pela manhã, tanto ele como relator da LDO, quanto o senador Marcelo Castro como relator, o senador Ângelo Coronel, Marcelo foi antes, o senador Ângelo Coronel como relator da lei orçamentária, ambos também participarão desses ajustes, desse acordo, como personagens importantes da engrenagem do Congresso Nacional. 4h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu espero vocês. Nas outras plataformas, continuamos. Sim, exato, ela não foi votada, então eu considero que pode ser aprimorada com... Que já foi votado em 2023, perfeito. Se houver necessidade de alterá-la, evidentemente, para poder, o que for preciso para materializar esse ajuste que foi feito hoje, e há inclusive a possibilidade da necessidade de uma alteração constitucional em relação ao último item, que é a questão do crescimento das emendas em relação à despesa discricionária, inclusive alterações constitucionais são cogitadas. Então, tudo que houver, inclusive alteração na LDO, necessário de ser feito, nós vamos fazer para materializar esse entendimento de hoje. Presidente, para ficar claro, as emendas vão ser vinculadas à evolução das despesas discricionárias, é isso? Se elas tiverem uma redução de um ano para o outro, por exemplo, isso vai impactar necessariamente? Aí é o modelo que vai ser discutido nessa hipótese de redução de despesa discricionária, né? Se reduziria também o valor. Nós falamos de crescimento, para que o crescimento discricionário acompanhe o crescimento, na verdade, o crescimento do recurso das emendas acompanha o crescimento do discricionário do país. Então, nós falamos um pouco do percentual de crescimento e não nessas hipóteses de alteração de valor para menor, né? Então, óbvio, tudo isso vai ser discutido e eu considero que há necessidade de uma proposta de emenda à Constituição para materializar isso. Né? Presidente, a desoneração volta hoje, já tem algum acordo para retirada do JCP? O projeto da desoneração do senador Efraim Filho é votado hoje, né? Nós vamos buscar votar com o relatório do senador Jacques Wagner. A materialização de um acordo que foi celebrado tempos atrás entre governo federal, Congresso Nacional, 17 setores da economia e municípios brasileiros. Então é muito importante cumprir esse acordo. E as compensações ali contidas, há inclusive o aumento do imposto de renda de 15 para 20 no caso de juros de capital próprio, que é um tema que certamente vai ser debatido no plenário e vamos buscar o entendimento da maioria do plenário do Senado Federal em relação a isso. Me parece que o relator mantém por enquanto no texto, mas vamos ver as ponderações que os senadores têm em relação a esse tema. PL das armas também? Na verdade, é o projeto de decreto legislativo que susta um decreto presidencial relativamente a armas de fogo. Esse é um PDL relatado pelo senador Vanderlan Cardoso. Está na pauta de hoje, há uma concordância do governo de que fosse pautado no sistema semipresencial e também vai para a discussão na maioria do Senado Federal. Presidente. Então o decreto das armas é hoje mesmo. Está pautado hoje tanto desoneração quanto o PDL das armas. Presidente, a sabatina do BC vai ser quando? Primeiro precisa haver indicação dos nomes, né? Para o Banco Central, uma vez indicado, nós vamos avaliar o rito para a apreciação desses nomes no âmbito do Senado Federal. A princípio,
Nós vamos conversar com o senador Wanderlan Cardoso, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Essas indicações são sabatinadas na Comissão de Assuntos Econômicos e vamos buscar ter com ele o entendimento de cronograma em relação a essas sabatinas. Mas óbvio que é preciso haver indicação para que isso tenha essa definição. Você já conversou isso com o presidente Lula? Está de volta e nós estamos acompanhando a fala do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, sobre o acordo estabelecido em relação às emendas parlamentares. Vamos lá. Eu tomei um café hoje pela manhã com o presidente Lula. Nós tratamos de diversos temas nacionais, diversos temas do meu estado de Minas Gerais e conversamos inclusive sobre o Banco Central e disse a ele que uma vez haja a opção dele, a escolha dele do nome, que ele nos participe no Senado para que possamos passar a ele o cronograma e a expectativa de apreciação na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário do Senado Federal. Temos toda a boa vontade de poder dar o andamento dessas sabatinas aqui no Senado Federal, justamente porque nós temos que primar pela estabilidade, pela previsibilidade, especialmente num tema tão sensível como é a política monetária e uma autoridade tão importante quanto é o presidente do Banco Central para a estabilidade econômica do país. Então, obviamente, nós temos senso de responsabilidade. Uma vez indicado o nome, nós vamos ter todo o zelo e todo o cuidado para dar o andamento no Senado Federal. Não. Voltando um pouquinho à desoneração, a questão da preservação, a manutenção dos empregos, pode ser um complicador para a votação de hoje? Veja, essa ideia, e eu conversei certa vez com o presidente Lula a respeito dela, ao defender, essa é a minha posição, ao defender a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores, sempre houve ponderações sobre o crescimento da empregabilidade, a efetiva geração de empregos desses 17 setores. E nós temos números e dados que esses empregos, que esses setores geram mais empregos do que o habitual, do que o normal. E sempre houve essa ponderação sobre a manutenção do emprego, ou seja, ao se conferir uma desoneração, que se possa ter a garantia de que a quantidade de empregos, não o emprego em si, a pessoa empregada, mas a quantidade de empregos se mantenha. Então, acho uma ideia até inteligente se prevalecesse a desoneração da folha de pagamento. Como que nós estamos votando hoje? É a desoneração com a reoneração gradativa? Na minha opinião, não se justifica mais esse comando, esse dispositivo, porque, de fato, como haverá reoneração gradativa ao longo dos anos, essa obrigação aos 17 setores de manutenção de emprego acabaria gerando uma distorção, uma disfunção em relação ao que é o próprio projeto de lei que pressupõe e prevê essa reoneração ao longo do tempo. Então, com isso, isso se mantém no texto do senador Jacques Wagner, mas é objeto de destaque no plenário do Senado Federal, e eu imagino que a maioria do Senado Federal, em razão de somente isso, em função dessa reoneração gradativa, pode ser que suprima essa parte. Mas obviamente que é o exercício plenário, cabe à maioria decidir, não eu. Presidente, falando aqui sobre as emendas de comissão, rapidinho. Pessoal, acompanhamos então sobre a questão das emendas parlamentares.